conhecer um pouco mais sobre os grupos organizados que estão à frente dos protestos contra a corrupção e pelo impeachment da presidente Dilma. Esse é o objetivo do Informe Blumenau Entrevista, que recebe José Galdino, representante do IVL, Instituto Verdade e Liberdade, e Thiago Schultz, que representa o MBL, o Movimento Brasil Livre. Senhores, obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado pelo espaço. Obrigado pelo espaço, Alexandre. Tiago, vamos começar com o MBL. Qual é a origem, qual é o histórico do Movimento Brasil Livre nacionalmente e aqui em Blumenau? O Movimento Brasil Livre iniciou com as manifestações. Na época todo mundo ia para a rua, cada um levantava uma faixa, não existia uma pauta focada, eram várias bandeiras na rua. E o Movimento Brasil Livre surgiu dali, da sociedade que resolveu se organizar, né, para atender aos pedidos daquele cidadão que ficava, poxa, por que não organizava isso? Por que não fazia uma coisa bonita, que todo mundo vai de verde e amarelo, se junta e pede a mesma coisa para tentar ser atendido pelos que nos representam na Câmara, né? Então foi ali que surgiu o Movimento Brasil Livre, principalmente pautado pela liberdade, né? Tanto que o nome é Brasil Livre. Liberdade de mercado, liberdade de poder, liberdade de imprensa, liberdade econômica. Então é um modelo, a gente busca um modelo de Estado pautado na liberdade. Com relação, vocês têm centrado a discussão muito no combate à corrupção e no afastamento da presidente Dilma. É esse o mote hoje do movimento? O Movimento Brasil Livre acredita que quanto mais Estado, mais corrupção. Então, buscando a liberdade, automaticamente a gente busca o combate à corrupção. Isso é praticamente automático. Porque quanto mais Estado, mais possibilidade de se roubar, mais possibilidade de se corromper. Então, quanto menos Estado, melhor. De certa forma, né? Óbvio, existem alguns serviços que até nós entendemos que precisam ser mantidos de maneira pública, de maneira estatal. Agora, em sua maioria, a liberdade resolveria diversos problemas de corrupção em nosso país, como já resolveu em vários outros países do mundo desenvolvidos. Maravilha. Eu até quero voltar essa conversa sobre o tamanho do Estado. José Galdino, do Instituto Verdade e Liberdade, fale um pouquinho sobre esse instituto, qual é a origem, né, e o que vocês estão propondo. Então, Alexandre, na verdade a origem do Instituto, nós acabamos saindo do MBL a partir do... nós éramos do MBL, saímos, isso data agora, vai fazer uns 6 meses mais ou menos, e por questões de... nós acreditamos que temos que fazer algo que vai ser mais prolongado. Os movimentos de rua, nós entendemos a importância deles, de trazer as pessoas às primeiras manifestações, a trazer as pessoas a esse conhecimento da política, mas nós entendemos que o processo que nós vamos ter que passar é para daqui a 20, 30 anos, é um processo de saneamento. Então, até por isso, criar uma estrutura de instituto, com um estatuto, com algo mais formalizado, para continuar esse trabalho de edificação da sociedade. Porque nós entendemos também que, por exemplo, a liberdade é uma norma. A liberdade é uma norma, ela não é um princípio. A verdade é o nosso princípio. Então, através da verdade, nós buscamos a liberdade. Então, a gente também defende um Estado menor, nós também defendemos princípios, em geral, da questão do Estado menor, da liberdade, dos princípios individuais e toda essa questão, né, Alexandre? Você falou uma visão a longo prazo. Foi esse determinante da saída do MBL. Fala um pouquinho mais qual é a ideia de vocês. Bom, principalmente esse determinante do longo prazo. Porque se nós formos observar, não só o PT, mas a esquerda em geral, levou pelo menos uns 40 anos para conseguir chegar no patamar que chegou hoje. Nós acompanhamos, por exemplo, desde o regime militar, nós acompanhamos eles tomando espaço nas universidades, tomando espaços de importância em cargos públicos, de relevância nas mídias. Então eles tomaram de forma geral a sociedade, e esse é um processo que nós também precisamos fazer. Se nós quisermos de fato criar um contraponto político e social. Então, por isso. Perguntando para vocês, mas já pegando o teu embalo, como é que o IVL se posiciona ideologicamente? Você citou a esquerda. Em que campo o IVL está? Nós com certeza somos da direita. Sempre frisando, liberdade individual, super importante, liberdade de imprensa, a questão dos direitos individuais, a punição factual
das ações tanto de corrupção quanto de crimes comuns que nós vemos que hoje nenhum aparato da sociedade atual tem sido aplicado de fato, o Estado não cumpre seu papel e acaba sempre penalizando o cidadão. Então, ou ele penaliza com o cidadão sendo assaltado na rua por falta de segurança pública, ou ele penaliza aumentando exorbitantemente os impostos e que vai acabar onerando ainda mais o cidadão. Então, o Estado é ineficiente desde sua criação aqui no Brasil, então, por esse princípio. Tiago, como é que o MBL se posiciona nesse espectro ideológico? Bom, assim, atualmente a gente vive, principalmente no Brasil e em outros países do mundo também, como posso dizer, uma resposta à terceira via estatal, né, ao advento da terceira via estatal, e que praticamente não existe mais um lado formado. Você pode ver, nenhum governista hoje tem um lado, nenhum governista puxa para a direita, puxa para a esquerda, puxa um pouquinho, beleza, tá? Mas é sempre mais voltado para o centro, a questão da social-democracia, enfim, o cenário é muito complexo para a gente adotar, somos 100% direita, somos 100% centro. Agora, as pautas de direita hoje no Brasil, nós vemos que falta muito a pauta de direita, então a pauta de direita hoje talvez seja a solução para os problemas que a gente vive aqui no Brasil hoje. Agora, existem algumas situações que eventualmente agrada tanto direita quanto esquerda, existem situações que existe divergência dentro do conservadorismo da direita com o liberalismo da direita. Aliás, o conservadorismo com o liberalismo dentro da direita são por si só posições que no passado já foram antagônicas, né? Na antiguidade, os liberais defendiam a república enquanto os conservadores defendiam a coroa. Então, assim, eram posições antagônicas que hoje foram se unindo. Agora, não dá pra gente dizer, somos direita. A gente tem que pautar no liberalismo ou no conservadorismo, sabe? A gente tem que pautar, que nem os americanos chamam liberal conservative, sabe? A gente tem que pautar dessa maneira. Então, óbvio, as nossas pautas são mais puxadas para a direita. Agora, o cenário é muito mais complexo que pautar direita e esquerda. Pois é, Galdino, você falou de várias visões aí que o IVL defende, que a direita defende. Com exceção do tamanho do Estado, todas as outras pautas também já foram usadas da esquerda, liberdade de imprensa, liberdade de direitos civis. Isso foi, durante muito tempo, também pauta de boa parte da sociedade. A minha pergunta é o seguinte: a gente, quando associa ainda esse espectro da direita, no Brasil a gente remete à ditadura militar, durante um bom tempo, e não só no Brasil, em várias partes da América Latina principalmente. Como é que você trabalha? Essa direita, ela permite pensar no processo militar ou não? Não, nós não vemos o processo militar como uma forma de governo, muito ao contrário disso. Por exemplo, eu, por exemplo, me identifico como um republicano. Eu acredito nos princípios da república. Então, assim, nós não vemos que dentro desse meio termo que se criou de direita, centro, esquerda, todas essas infinitas possibilidades acabam sempre sendo só disputa de poder, ego e vaidade. É o que acontece na política nacional hoje. Então, para nós é muito mais consistente nós tomarmos uma postura e nos posicionarmos. Lógico, dentro do Instituto mesmo, há divergências entre as pessoas do Instituto. Então, alguns são, por exemplo, a favor da liberação das drogas, outros são contrários. Isso tudo é permitido dentro do Instituto, não tem o menor problema no conflito de ideias. Agora, a questão é, ter posicionamento hoje, eu vejo pelo menos, que é uma questão de ser de direita. Porque o establishment, o que já está aí hoje, é a esquerda, seja centro ou seja esquerda. A esquerda hoje já tomou todo o aparato, desde centro até as mais vertentes esquerdas que a gente vê no mundo. Mas a política econômica do governo do PT, desde que chegou, ela não é uma política muito parecida com uma política liberal? É porque, na verdade, todo Estado de esquerda, ele nunca vai se fomentar através de política socialista. Isso o próprio Karl Marx já sabia. Então, é evidente que, por exemplo, ele teria que ter uma economia liberal, uma economia forte, para ele conseguir manter todo o aparato estatal que ele queria manter.
Então, eles criam esse meio, né, o que se chama de capitalismo de Estado, em alguns termos. Então, essa variante não é muito aplicável, assim. Então, a esquerda, a economia não é o princípio em si. A economia é mais uma norma, tanto como a liberdade. O socialismo ele não é modelo econômico, é um modelo de Estado. Se nós pegarmos o comunismo, por exemplo, o comunismo ele é tanto modelo de Estado quanto modelo econômico. Agora, o socialismo não é modelo econômico. O socialismo precisa do capitalismo para se desenvolver. O PT, até no começo do governo Lula, assim que assumiu o poder, tentou adotar uma política totalmente voltada para a esquerda. Aí até teve aquela brincadeira, o PSDB vinha dizendo, tudo que está dando certo é o que continuar da gente e tal. Então o PT resolveu, até com a carta ao povo brasileiro, se não me engano foi José Dirceu que escreveu, resolveu informar aos seus eleitores que estaria nesse momento mudando a postura, uma postura centro-esquerda. E ali que o PT começou a mudar e começou a adotar políticas, algumas que se desenvolveram mais do que o FHC, outras que se desenvolveram menos, mas na opinião do MBL também são políticas muito parecidas, realmente os dois são centro-esquerda. Em certos momentos da política, o próprio FHC esteve junto com o Lula no palanque e era para inclusive ter apoiado o PT nas eleições desculpa, não recordo agora, até que o FHC lançou o Plano Real e o PSDB começou a crescer no cenário nacional, então resolveu lançar uma candidatura. Então são políticas muito parecidas, dos filiados hoje de um com o outro, enfim. A centro-esquerda é muito parecida hoje no Brasil. E fazendo só um pequeno adendo, é até interessante lembrar que foi o próprio José Serra quem disse que o PT e o PSDB não tem diferença nenhuma. É simplesmente uma disputa de cargos ali entre eles. Pois é, então agora vocês já botaram o PSDB também nesse pacote. A minha pergunta é o seguinte, tudo bem, para mim já está claro, vocês querem que o PT saia, mas qual é o modelo? O que acontece depois? Até porque nós estamos discutindo dentro de uma legalidade constitucional, a gente está falando trocar o PT por quem? Quem vai dar as cartas ali? E aí eu gostaria de falar, então qual é o futuro? Essa pergunta é muito interessante, Alexandre, até porque a gente vive hoje uma situação muito diferente da situação vivida em 64. 64 se partisse do princípio que um regime autoritário era a melhor coisa, e aí tinha os que pediam um regime autoritário de esquerda, os que pediam um regime autoritário de direita, acabou que virou um regime autoritário de direita. Hoje não se pede mais um regime autoritário, até se pede, mas são pessoas que já desistiram do Brasil. O MBL não pede também, o MBL não pede. Não. Nós queremos um Estado democrático e liberal. Então, assim, hoje a gente vê na rua pessoas pedindo intervenção militar, sabe? Então, assim, são pessoas que já perderam a esperança no nosso Estado. A gente tenta resgatar essa esperança. Mas talvez falte informação para essas pessoas de lembrar como é que também foi o período da ditadura, que foi um período muito difícil e que houve muita corrupção. A grande diferença é que não tinha liberdade. Sim, e assim, todo sistema autoritário, independente se ele é de esquerda, de direita, de centro, de qualquer lado, ele sempre vai ter os seus defeitos e defeitos muito graves para a liberdade da população. Então isso não tem nem como entrar na pauta do MBL, não tem, acredito, desculpa até falar, mas não tem nem como entrar na pauta do IVL, um regime militar como a gente viveu. Hoje o que se busca é dentro da democracia, então mudou tudo. Sabe, o cenário mudou totalmente. Hoje a gente busca um regime voltado um pouco mais para a direita, tudo bem, mas dentro da democracia, um regime libertário. Mas quais partidos representam no Congresso? Porque, vamos lá, dentro da composição atual, nós estamos falando do Congresso Nacional. Não tem esferas. Vocês estão dizendo que não defendem o processo militar, a coisa se passa pelos políticos. Sim. E aí, quais são os partidos, por exemplo, que estariam nesse espectro de vocês? Falando daí, então, do IVL específico, nós acreditamos que a mudança é o primeiro passo. Então, a derrubada do PT do poder é o primeiro passo. A partir daí, tudo vai ser um jogo político. Nós estamos a par disso. Toda a sociedade civil que vem se manifestando, acreditamos que já está ciente disso. Então, para ser feita a mudança, nós vamos ter que continuar essa cobrança. Então não adianta nós impeachmarmos a Dilma Rousseff e acreditarmos que vai melhorar. Não, aí sim, aí é que vem o processo que vai ser muito mais fundamentado, ele vai ser um processo muito mais complexo. Mas como? De que via? Por que vias? Porque vamos lá, eu vou insistir, por exemplo, a gente fala muito, o PP, Partido Progressista, em tese, é um partido do campo da direita. Sim. O PP está mais enrolado
que o PT, na Operação Lava Jato, que desencadeou tudo, sim, o PMDB, que está dando as cartas agora, que talvez assuma com o vice-presidente Michel Temer, poxa vida, mais enrolado, há quanto tempo ele está aí? Vocês já deram uma canelada no PSDB, está sobrando pouca gente. Não, é que na verdade assim, é um arco que vai ter que ser feito. Nós compreendemos que, por exemplo, assim, vai ter que ter um jogo político, diferente dos políticos que estiverem ali. Porque para nós do IVL não importa o partido, importa que esteja sendo feito o que é correto. Mas que é correto para vocês, para o grupo que vocês representam e para a sociedade. Não estou nem dizendo que não é correto, só estou dizendo que é dentro de uma visão. Alexandre, o nosso maior problema no Brasil hoje é que o povo não tem interesse por política. A gente não ensina política nas escolas, a gente não tem educação política no nosso país, a gente não tem, por exemplo, tanta propensão para assistir um vídeo como o que a gente está fazendo aqui hoje no YouTube, na internet, como a gente tem para assistir um vídeo de comédia, por exemplo. A gente tem para assistir um filme, alguma coisa assim. A gente não tem esse incentivo à política no Brasil. Nos Estados Unidos a eleição é uma festa. Eleição é uma festa. O povo americano não é obrigado a votar, mas vai lá e comparece, porque sabe que aquilo é importante, sabe que aquilo vai definir o futuro do país. Então, assim, as pautas da sociedade não são atendidas hoje por nenhum partido. Eu acho que vão generalizar ali, quase nenhum partido, vamos dizer assim, alguns poucos, mas são pequenos também, ainda estão se desenvolvendo nesse sentido. Mas acredito que as pautas da sociedade, se não são atendidas hoje, é porque a sociedade não está cobrando, a sociedade não está cobrando. Agora, com os movimentos organizados, a sociedade voltou a ir para a rua e voltou a cobrar. E a coisa começou a mudar, a gente vê o resultado surtindo lá no Congresso Nacional. O impeachment, que há 2 anos atrás era praticamente impossível de acontecer no Brasil, hoje em dia já está sendo considerado e já existem votos, muitos votos para propiciar esse impeachment na Câmara dos Deputados. Então, assim, quem escolheu o vice-presidente do Brasil foi o PT. Quem escolheu o vice-presidente do Brasil na chapa foi o PT. Quem votou nele foi o povo que votou na Dilma. Então, assim, não fomos nós que escolhemos ele. O pessoal fala, vai sofrer um impeachment e o Temer vai assumir. Sim, mas quem escolheu não foi a gente. A população. Vai ter uma mudança, o impacto da mudança vai ser momentâneo, pode ter certeza. Por quê? Porque o impeachment da presidente Dilma Rousseff possui suas falhas, cometeu seus crimes. Esse impeachment vai gerar um impacto político tão grande no nosso país que, no nosso entender, já vai mudar muita coisa. Eu só preciso fazer um parênteses. Você disse, não fomos nós. Não, foi a maioria do povo brasileiro que escolheu. Democraticamente, independente se foi enganado ou foi iludida. Enganado não digo, iludida, mas foi a população brasileira que elegeu. Foi mais um estelionato eleitoral. Mas vamos lá, eu só queria puxar uma outra avaliação. Eu queria que vocês me contrapusessem. Assim. Se fala muito que a crítica é muito seletiva dos grupos, desses dois grupos. Por conta disso, você falou mais do estelionato eleitoral, eu queria pegar essa tua carona. Porque se a gente for ver, se a gente for atento e pegar qualquer candidato, principalmente os candidatos que vencem, e comparar eles com o que foi feito, a gente vai perceber que a questão do estelionato eleitoral, infelizmente, é uma repetição, independente de partido, independente de projeto, e aí vale tudo, vale o PP com o PT, vale o PMDB com o CLA, então... Isso infelizmente é um dos grandes sintomas da falta de educação política do povo brasileiro nesse sentido, sabe, Alexandre? Eu vejo assim o estelionato eleitoral. Como é que um cidadão chega a ser submisso ao estelionato eleitoral? Primeiro que o salário mínimo dele não está comprando mais nada no mercado, então ele acaba aceitando ganhar aquele jeitinho brasileiro, aquela coisa toda. Assim, Alexandre, eu vejo isso como uma falta de instrução política, porque o povo hoje tá meio que naquela, vai ser a mesma coisa, não importa quem ganha, eu vou votar em qualquer um, vou votar no que me dá uma carga de brita, sabe? Mas tu acha que é só assim? Então, na verdade, aí nós vemos mais uma situação, porque o estelionato eleitoral não acontece só na esfera federal, ele acontece na esfera estadual e na municipal. O que a gente mais vê agora nessa época que está se aproximando de eleição é vereador prometendo asfaltamento de rua, que é algo que deveria caber ao executivo. E eles estão lá fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, a gente compreende que a situação é como eu disse anteriormente, nós compreendemos que a situação é a longo prazo que vai ser mudada, mas para ser feita uma mudança a longo prazo tem que ser feita uma mudança pontual agora também. A gente não pode ficar postergando mais ainda essa mudança. Mas a democracia, em alguns casos, não corre o risco por isso, porque na verdade, assim, vamos entender o seguinte, nós precisamos fazer uma mudança. Daqui a pouco vai o PMDB, também não é legítimo.
daqui a pouco vai outro, também não é legítimo. Então, se a cada vez que a gente ficar descontente for trocando, tu não compromete a democracia? Vocês que defendem tanto a liberdade nesse conceito? Dentro da ciência política, a democracia é uma das maiores qualidades dela, é limitar o poder estatal. Então, assim, a democracia é uma qualidade pertencente só ao Estado, dentro da ciência política. Então, a democracia nada mais é do que uma limitação do poder estatal. E quando o presidente tem mais de 93% de rejeição, 93% de rejeição, a gente vê, no primeiro ano de mandato, a gente vê que assim, não tem mais legitimidade para governar, sabe? Perde a legitimidade de uma democracia, qualquer democracia não existe. Mas dentro do processo político, isso faz parte. Se a gente vivesse um parlamentarismo, talvez fosse diferente, mas hoje não, dentro desse regime presidencialista. Mas é justamente por isso que nós temos a válvula de escape do impeachment, para ele poder ser utilizado nesse momento. Até porque também tem a outra via, que é a cassação da chapa. Que é uma via judicial, o TSE que também está sendo avaliada. E pode acontecer, e seria inclusive muito melhor para a população em si. Nós estamos já se encaminhando para o final, o que eu queria, se vocês não sentem falta disso, do movimento de propor reformas mais profundas. Por quê? Enquanto tiver essa regra eleitoral, nada vai mudar. Da regra de financiamento, o Caixa 2 é um troço que perpassa todos os partidos. Enquanto não houver uma reforma política real, verdadeira, não muda. Uma reforma presidencial, uma reforma do judiciário. Então tem N reformas que esse país precisa. O que parece que a gente se quer reconstruir o país, mas não há um movimento de propor, talvez assim, uma nova constituinte, uma constituinte que não permitisse que esses políticos estão ali, um modelo exclusivo, um modelo de transição de um período limitado, para que o país avançasse de fato, porque o que me parece só estão trocando as moscas. A gente vive hoje uma Constituição extremamente garantista, com um monte de direitos e garantias fundamentais, pautada, uma Constituição de 88, pautada, que foi muito importante na época. Sim, mas o que sustenta os direitos e garantias fundamentais previstos nessa Constituição é um código tributário de uma época de direito, de uma época que não se tinha tantos direitos assim. Então, o Brasil é um país que parece que nasceu para não dar certo. A gente tenta hoje começar um trabalho de rua, porque assim, já estamos aí há 3, 4 anos na rua, só que começar um trabalho de rua para quê? Para que isso mude de alguma forma, para que a gente comece a pautar o Brasil na liberdade. Nenhum país do mundo, que a questão de financiamento de campanha, por exemplo, é um pouco complexa, porque a gente vê nações extremamente desenvolvidas no Brasil que tem financiamento, tem lobby também, sabe? Existe lobby é permitido, aqui no Brasil não é, mas de certa forma acontece. Então, assim, não acredito que seja exatamente esse apenas o problema do Brasil. Agora, óbvio, nós temos pautas que a gente adota. Inclusive, o Brasil é uma democracia muito recente. É necessária uma maturidade, porque se nós formos comparar, por exemplo, com os Estados Unidos da América, nós não temos como fazê-lo. Traçar um comparativo. Mas nós estamos comparando também com uma nação muito mais, justamente, muito mais tempo, muito mais a gente não tem como traçar esse comparativo justamente por causa de todo o processo de libertação que eles tiveram que fazer para sair, deixar de ser uma colônia inglesa. Então, desde o primórdio da fundamentação do país, eles tiveram o ideal republicano muito enraizado neles, de maneira que isso foi passado de geração a geração. Aqui no Brasil nós nunca tivemos isso. A saída de Dom Pedro foi um grande arranjo. Então, nunca tivemos uma noção de nação. A nossa consciência de nação ela é muito pobre. Então, as pessoas elas não se veem como cidadãos de fato. Eles não veem que eles têm que cumprir a sua função de cidadão, que também é cobrar, também é fazer a parte de fiscalização. Todo cidadão deveria se conscientizar e buscar fazer isso de fato, porque não cabe a nós somente esperarmos da esfera privada, da esfera pública, fazer esse tipo de coisa, porque aí é justamente onde o Estado vem e toma esse espaço, porque a falta de ação do cidadão abre espaço para o Estado vir e tomar um poder que era do cidadão. Ele se apropria desse meu poder, tanto de fiscalização, de cobrança, de voz. Então, o cidadão no Brasil ele ficou muito engessado. Então, lógico, vai ser um processo de mudança muito gradual. A própria ideia
de parlamentarismo, é uma ideia muito boa. Nós vemos países que são exemplo, que utilizam parlamentarismo, a própria Austrália, com IDH altíssimo, com índices maravilhosos de economia e outros pormenores. Então, o parlamentarismo seria uma saída, talvez, mas é mais uma questão que tem que ser amadurecida. Os políticos seriam os mesmos. E até para ver um exemplo de como a nossa democracia é falha, de certa maneira, a gente comentou antes ali, mas a Dilma foi eleita pela maioria do povo e tal. Mas como ela foi eleita? Pela urna eletrônica, por exemplo, que é um Smartmatic. Pois é, um processo extremamente fraudável. A empresa que fabrica as urnas eletrônicas tem processo de fraude em todo mundo, sabe? Processo por corrupção em todo mundo. A eleição aqui no Blumenau foi fraudada? Pode ter sido. A eleição do governo do Estado? Aí que tá, pode ter sido. Tanto do governo do Estado, como do governo municipal, como do governo federal. A gente tem que lembrar que, meu Deus, a Smartmatic é uma empresa venezuelana que apoia governo, sabe? Que apoia... não existe uma empresa na Venezuela hoje que não esteja parceira do governo. E essa empresa que cuida de toda a segurança a urna do sistema eletrônica já faz tempo que foi antes do regime do Sim, Chaves. sim. Então foi antes do Chaves, não dá para fazer essa associação. Não, mas o sistema atual da urna eletrônica é venezuelano. Smartmatic é uma empresa Mas se a gente for pegar, é que isso já justamente vem do Foro de São Paulo. É uma questão que já é um princípio vinculado ao Foro de São Paulo. Então, por exemplo, todas as nações da América Latina que iam de acordo com esse viés, que seguiam a cartilha do Foro de São Paulo, que é o caso do Brasil hoje, que é o caso da Venezuela, a Argentina com o Macri está começando um processo de mudança, mas esses outros países, todos subjugados pela formatação do Foro de São Paulo, acabam utilizando esse sistema que é fraudulento, com certeza, né? Totalmente fraudável. O Paraguai devolveu todas as urnas que o Brasil mandou para lá, as urnas que são produzidas aqui não são confiáveis, a gente não tem um sistema de impressão, por exemplo, que a gente... o voto seria impresso e a gente deposita no lado, para não ter aquele negócio de coronelismo, aqui, votei em ti. Não fica com o papel, deposita no lado, aí tem duas formas de conferência. Da maneira que é hoje, a gente não tem auditoria, não tem como auditar essas urnas eletrônicas. A urna é um modelo extremamente ultrapassado já, a Índia recusou esse modelo de urna. Inclusive foi a presidente Dilma que vetou a urna com o voto impresso, né? Então é mais um indício, né? Quer dizer que qualquer eleição daqui para frente pode ser fraudado. Daqui para frente, daqui para trás já. Existem movimentos pautados nisso na internet, pautados na fraude de urnas eletrônicas. Segundo eles, as urnas são extremamente fraudáveis. São professores de informática, são especialistas em sistemas de informação que dizem que as urnas eletrônicas no Brasil são totalmente fraudáveis. Então tá. Senhores, estamos chegando ao final. José Galdino, do Instituto Verdade e Liberdade, obrigado pela sua presença. Thiago Schultz, do Movimento Brasil Livre, obrigado. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, com espaço para todas as correntes de pensamento. Esse é o espaço plural do Informe Blumenau. O Informe Blumenau tem posição sim, mas respeita a sua posição. Um abraço, até a próxima.